Mais uma vez, vamos juntos numa conferência de Diadema virtual. As palestras são gravadas, mas são soltas somente no horário determinado para cada dia. A seguir, você vai ficar com mais uma palestra e você não pode esquecer. Se você tem interesse em conhecer mais o assunto, quer aproveitar o desconto do DLC, que é parceiro no evento, 50% de desconto, frete grátis para você. Aproveita aí a dica, o cupom vai estar na tela antes da palestra e depois da palestra. Desfrute do conteúdo que começa logo a seguir. Olá, queridos irmãos e irmãs, também aos ouvintes que porventura estejam nos assistindo. Saudações aqui de Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro. É um prazer poder compartilhar um pouco da Palavra de Deus, uma pequena porção da Palavra de Deus, principalmente em relação a um assunto tão maravilhoso como esse. Um assunto que deveria ocupar tempo, deveria ocupar nossas mentes, nossos corações, e é a obra redentora do Senhor Jesus, a forma como Deus tem desenvolvido o seu plano de salvação, e é um assunto que realmente nos enche de alegria e gratidão ao Senhor quando podemos meditar um pouco sobre isso. Desde ontem os irmãos já vêm falando, sobre o dia da expiação. O dia da expiação é uma das 7 festas que Israel recebeu do Senhor. Israel recebeu instruções a respeito de um calendário de festas que ele deveria celebrar anualmente. E o dia da expiação é uma dessas festas. É a mais, por assim dizer, a mais importante delas. Não que as outras não sejam importantes ou não tenham um significado importante. Nós veremos rapidamente, quando passarmos por cada uma delas, que cada uma delas representa um momento na vida do Senhor Jesus ou do plano de salvação que Deus traçou através das eras, é de grande importância. Porém, o dia da expiação, já para Israel naquela época, era considerada a principal dessas festas ou o principal desses dias. E nós veremos que certamente ele também traz para nós em figura um momento de grande importância no plano de salvação de Deus para nós, para Israel, para todos aqueles que receberem ao Senhor Jesus como Salvador. Portanto, nós pretendemos ainda, dentro desse tema do dia da expiação, tratar de um aspecto mais específico, que é o aspecto profético desse dia da expiação para Israel. De certo modo, também para a igreja. A igreja também se beneficia da aplicação profética, da aplicação dessas figuras do Antigo Testamento. Nós vamos ver que esses ensinos que nós temos no Antigo Testamento, eles têm uma aplicação direta para Israel e também uma aplicação profética para Israel e também, por assim dizer, para a igreja, porque os fatos para os quais essas festas apontam, eles têm relação direta com o plano de salvação do qual nós nos beneficiamos. No capítulo 23 de Levítico, nós temos a relação das festas. São 7 festas que o Senhor determinou para o seu povo, um calendário anual de festas. O dia da expiação ele não é tratado somente no capítulo 23, no contexto dessas festas, ele é tratado principalmente no capítulo 16, como já temos visto os irmãos falarem nessas últimas horas, desde ontem.
no capítulo 16, até, principalmente, né, nós vemos ali praticamente todas as prescrições a respeito desse dia estão contidas nesse capítulo. Não todas, mas boa parte delas, ou a maioria. Mas também encontramos referências a respeito desse tema no capítulo 23, que é o capítulo que trata das festas. O versículo 4 do capítulo 23 diz que são estas as festas fixas do Senhor. Então, a partir dali, o Senhor vai dar a Moisés, né, todas as prescrições, ou boa parte das prescrições relacionadas a essas festas. O que o povo deveria fazer, como deveria observar essas festas, os dias. Algumas orientações, algumas informações não estão no capítulo 23, mas a partir do capítulo 23 nós conseguimos entender o contexto, a sequência de festas, o significado primário, né, a aplicação direta para Israel, e a partir dali teremos já elementos para entender também a aplicação espiritual e profética. E o grande dia da expiação, o dia da expiação, nós encontramos a partir então do versículo 27 do capítulo 23. Nós vamos ver mais adiante os detalhes a respeito disso. Então, nós vamos falar sobre as festas do Senhor como um roteiro dos caminhos de Deus para a salvação, tanto do seu povo Israel, lembrando sempre, né, que a primeira aplicação, quando Deus dá essas orientações a Moisés, o primeiro a receber isso é Israel. O primeiro povo, né, a receber essas informações é Israel. E depois também, obviamente, que temos aplicações espirituais que servem para nós hoje. Nós temos, então, antes do início das 7 festas, uma orientação no versículo 3 a respeito do sábado. Essa orientação, ela tem uma razão específica, né? O sábado ele é retratado em outras partes das Escrituras, né? Lá no Êxodo mesmo, no livro de Êxodo, nós vemos já quando Deus dá os 10 mandamentos, o sábado está inserido dentro dessas ordenanças ali, e durante todo o Pentateuco existem várias orientações a respeito. Mas não só isso. Lá no início da criação, quando Deus desenvolve toda a sua criação, ele separa já o 7º dia como dia de descanso. Ele faz toda a criação em 6 dias e no 7º dia ele descansa. E isso já nos mostra, já é um sinal, uma figura, e por isso esse assunto está aqui dentro do capítulo 23, de que Deus tem um descanso para o seu povo, para os seus, cada um, Israel, para Israel isso tem um significado específico, para nós também existe um outro significado, nós não vamos nos ater nesse tema agora, mas é como se Deus quisesse dizer, né, e ele estava dizendo isso, exatamente isso, que ele, antes de começar a falar das festas, que, como já dissemos, é o caminho de Deus para a salvação do seu povo, ele estivesse dizendo que o objetivo a ser alcançado, ou o objetivo final, ou o que virá após esse caminho de salvação, é um descanso eterno. E aí nós temos então a Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias, a festa das semanas, que também conhecemos como Pentecostes, a festa das trombetas, o dia da expiação, que é o nosso assunto para hoje, né? Aliás, desde ontem, e a festa dos tabernáculos. Como dissemos, existe uma aplicação direta para Israel, é sempre importante entendermos, né, o sentido inicial que Deus tinha para o seu povo naquele momento. Entendendo esse significado, fica mais fácil entendermos também a figura.
Temos sempre aplicação espiritual para a igreja, em todos os elementos do Antigo Testamento. Nós, certamente, de todos esses elementos, de todos os ensinos do Antigo Testamento, nós poderemos sempre trazer alguma aplicação espiritual para nós. E temos uma aplicação profética. No caso dessas festas, cada uma delas aponta para um evento futuro, que em alguns casos já ocorreram, em outros não. Mas essa aplicação profética, ela é para Israel em primeira mão, mas também para nós. Podemos considerar que a igreja, ela é uma beneficiária, ela se beneficia dos acontecimentos para os quais essa aplicação profética aponta, né? Essas figuras apontam profeticamente. E claro que, em alguns casos, nós nos beneficiamos até mais do que Israel, propriamente dito. A primeira dessas festas, então, é a Páscoa. Nós, obviamente, não vamos entrar em detalhes aqui, porque o objetivo não é esse, mas é importante rapidamente falar um pouco sobre cada uma delas para que possamos ter o contexto necessário para entender melhor o dia da expiação nesse cenário profético. Nós temos aí os versículos, né, os textos bíblicos principais que fundamentam, que explicam a Páscoa ou que instituem a Páscoa. Isso depois cada um pode e deve em casa procurar ler esses versículos e aprofundar nesse assunto. Essa gravação vai ficar disponível, né? E nós sabemos que a Páscoa ela foi instituída muito antes aqui dessas ordenanças de Levítico 23. Na verdade, a Páscoa foi instituída lá atrás, quando o povo ainda estava no Egito. Deus havia dado 9 pragas já para o Egito, para que Faraó libertasse o seu povo. Faraó não permitia que o povo de Israel saísse, né? E Deus, então, decidiu dar uma 10ª praga, que era a morte dos primogênitos. E a Páscoa, basicamente, foi instituída nesse momento. Ela era, no sentido primário, ela tinha um aspecto memorial, que era a recordação. Sempre que o povo celebrasse a Páscoa, ano a ano, ele se lembraria de como Deus poupou os primogênitos dos hebreus ali no Egito. Ela deveria ser comemorada no 14º dia do primeiro mês, que lá no livro de Êxodo, nós vemos que o próprio Deus instituiu esse mês como sendo o primeiro mês do calendário hebraico, né? E esse mês ele se chamaria Abib. Seria na primavera, ele cairia na primavera. Esse mês sempre cai na primavera. Existe uma diferença na forma como os judeus fazem a sua contagem do tempo, né? O calendário deles, obviamente, é diferente do calendário que nós utilizamos hoje. Existem algumas diferenças, de modo que esse mês ele sempre cai na primavera. E essa festa, então, deveria ser comemorada no 14º dia, que foi o último dia de Israel no Egito. Nesse dia, Israel comemora a Páscoa e já em seguida ele sai do Egito. Ele inicia o seu êxodo. É interessante que a aplicação direta, então, está relacionada a esse assunto, né, de Deus ter poupado os primogênitos hebreus, enquanto os primogênitos egípcios foram mortos, né, os primogênitos dos egípcios. E eu creio que todos, né, pelo menos aqueles que estão familiarizados com a palavra de Deus, se lembram bem a ordenança é que separasse um cordeiro no 10º dia para comê-lo no dia 14º, e ao imolar esse cordeiro, o sangue dele deveria ser passado nos umbrais das portas, para que o povo, então, para que o anjo, né, que fosse levar à morte os primogênitos dos egípcios, pudesse poupar os primogênitos hebreus. Na casa que tivesse com sangue nos umbrais, o anjo passaria direto e não entraria ali para destruir, para levar à morte aquele primogênito.
essa Páscoa, essa festa, né, a Páscoa, ela é em figura, né, ela é uma figura que aponta profeticamente para o sacrifício do Senhor Jesus, né, a morte do Senhor Jesus na cruz. Ela se cumpre no dia em que o Senhor Jesus é levantado ali no madeiro. Inclusive, o dia que ele é crucificado é justamente num dia de Páscoa, né? Aquele dia Israel comemorava a Páscoa, e a palavra de Deus diz que ele foi morto no que para nós hoje seria 3 horas da tarde, que é exatamente o momento que, segundo a tradição judaica, os cordeiros da Páscoa começavam a ser imolados. Então, a figura, a Páscoa, né, ela aponta em figura para a morte do Senhor Jesus. Não há nenhuma dificuldade, né, em relação a isso. É um tema bastante conhecido. E o próprio apóstolo Paulo ele fala, né, sobre o Senhor Jesus como nosso Cordeiro Pascal. E nós temos outros versículos, né, que os irmãos podem olhar com calma. O próprio João Batista, né, chama o Senhor Jesus de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em seguida, nós temos a segunda festa, que é a festa dos pães asmos. Essa festa ela era comemorada praticamente concomitante à Páscoa. A Páscoa era no 14º dia e a festa dos pães asmos começava no 15º dia do mês de Abib. Porém, já no dia da Páscoa, no 14º dia, já se começava a ordenança de comer somente pães asmos, ou seja, pães sem fermento, né? A aplicação direta está relacionada também aos eventos ali no Egito, na saída do povo do Egito. Nesse caso, era um memorial, essa festa era um memorial para Israel, de como Deus havia tirado Israel do Egito com mão forte. E os pães asmos, os pães sem fermento, eram uma necessidade, né, naquele contexto, porque o povo, o pão, a massa do pão, diferentemente de hoje, né, nós misturamos o fermento e logo temos o pão fermentado. Mas naquela época o fermento era produzido a partir da própria massa. Isso era um processo que levava alguns dias. E como Deus ia tirar, né, ele já tinha estabelecido que ele iria tirar Israel naquela mesma noite do Egito, não haveria tempo para esperar fermentar o pão. Então Deus ordenou que o povo, durante 7 dias, celebrasse a festa dos pães asmos, numa alusão, né, em primeiro lugar, a essa situação no Egito, né, de não poder esperar levedar a massa do pão, mas principalmente, né, no significado principal da festa, ela é uma aplicação profética ao próprio Senhor Jesus, à vida santa do Senhor Jesus, ao caminhar do Senhor Jesus aqui nesse mundo sem pecado. O Senhor Jesus que ele andou em nosso meio por 33 anos, ele era homem, né? Ele se fez homem, porém ele não pecou, ele não se contaminou com o pecado, e o fermento é uma figura do pecado nas Escrituras. Então, principalmente, essa festa aponta praticamente para isso. Nós temos em seguida a festa das primícias. A festa das primícias também era comemorada no mesmo período, no dia seguinte, ao sábado da festa posterior à Páscoa, né? Então nós temos a Páscoa no 14º dia, a festa dos pães asmos no 15º dia, e no primeiro no primeiro dia da semana, no primeiro dia posterior ao sábado, era comemorada a festa das primícias. Basicamente, para um judeu que morasse longe de Jerusalém, né, ele dedicava esses dias a vir a Jerusalém para comemorar essas festas, oferecer os sacrifícios pertinentes a esses festivais.
E ele fazia tudo isso num período curto de tempo. A festa das primícias, portanto, ela, como já vimos, né, ela caía no domingo, no primeiro dia da semana, e ela tem uma aplicação direta naquela época, o que o povo comemorava quando buscava fazer quando comemorava essa festa, era agradecer a Deus pelo início da colheita, né? Então era o período em que o povo havia semeado, havia cuidado de suas lavouras e agora ele começava a colher. E nesse momento ele saía de sua casa, ia até o templo, o tabernáculo, né, antes do templo ser construído em Jerusalém, mas ele tinha que levar então os molhos com o que ele colhesse primeiro, né? Então ele ia iniciar a sua colheita, ele retirava ali um molho daquilo que ele havia plantado, levava, apresentava diante do Senhor como uma espécie de agradecimento, né, pelo início da colheita, e depois, quando ele voltasse para casa, ele podia então iniciar a sua colheita e prosseguir com a sua vida. Essa é a aplicação direta da festa das primícias, e profeticamente nós podemos facilmente concluir que essa festa se aplica à ressurreição do Senhor Jesus, né? Assim como o Senhor Jesus de fato morreu no dia da Páscoa, ele de fato ressuscitou no dia da festa das primícias, sendo ele a primícia dos que dormem, né? Nós temos esse versículo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi a primícia, e foi as primícias dos que dormem. Então, o Senhor Jesus, sendo o homem que viveu sem pecado, que morreu ali na cruz e teve o seu sacrifício, seu sangue, sua oferta aceita por Deus, nós vamos ver isso mais adiante. Ele também foi ressuscitado por Deus no primeiro dia da semana e ao vencer a morte, ao executar o seu poder sobre a morte, né? Deus ressuscitando o Senhor Jesus, o seu Filho amado, que havia feito a obra perfeita ali na cruz, ele abre caminho para que nós também possamos vencer a morte, né? Então nós que temos crido no Senhor Jesus, ou aqueles de nós que morrermos aqui no mundo, ressuscitaremos para encontrar com o Senhor Jesus, e aqueles de nós que não estiver morto no dia que o Senhor Jesus vier buscar os seus, no dia do arrebatamento, nós seremos transformados pelo poder da ressurreição, né? Então nós somos beneficiados por esse grande fato que foi a ressurreição do Senhor Jesus. Temos em seguida a quarta festa, a festa das semanas, que é conhecido, né, como Pentecostes. Pentecostes é uma palavra de origem grega que significa quinquagésimo, né? E esse nome se dá pelo fato de que a festa das semanas era comemorada 50 dias após a festa das primícias. Então, a festa das primícias era no primeiro dia da semana, depois da Páscoa, e o Pentecostes 50 dias após a festa das primícias, ou seja, 7 semanas cairia no sábado, as 7 semanas completas cairiam no sábado, então a festa das semanas cairia no domingo, seria comemorado no domingo, 50 dias após a festa das primícias. Essa é a última festa da primavera, né? Nós até aqui vimos 4 festas e as 4 caindo na primavera. A aplicação direta, ela também era uma festa relacionada à colheita para Israel. Naquela época, né, Israel geralmente comemorava essa festa, ia até o templo ou até o tabernáculo. Cada israelense ia também comemorar ou agradecer pela colheita que ele estava tendo. Nesse caso,
mais especificamente a colheita do trigo, né? A festa das primícias geralmente eram os primeiros produtos que eram colhidos, geralmente cevada. Aqui, de acordo com a época do ano, um produto diferente colhido, plantado e colhido, né? E aqui geralmente era a época de colheita do trigo. A aplicação profética dessa festa aponta, né? E ocorreu, e de fato se deu nesse dia, no dia do surgimento da igreja, no domingo, em que os discípulos do Senhor Jesus estavam reunidos em Jerusalém, amando dele. Ele havia morrido, ressuscitado, viveu 40 dias aqui na terra depois da sua ressurreição com seus discípulos, e foi ao céu e prometeu que ele mandaria o Consolador. Mandou que os discípulos ficassem, então, em Jerusalém aguardando, e 10 dias depois ele envia o Espírito Santo para iniciar a igreja, para formar ali o corpo, o seu corpo sobre a terra, né? A cabeça glorificada no céu e o seu corpo aqui na terra, até o dia em que ele mesmo virá buscar o seu corpo, a sua noiva, para estar com ele eternamente. Então nós vimos até agora 4 festas, as 4 com aplicação profética, porém que já se cumpriram, né? A Páscoa, quando foi determinada, a festa dos pães asmos, a festa das primícias e a festa das semanas, elas tinham uma aplicação profética, elas eram figuras de um fato e apontavam também para algo que viria a acontecer. E, de fato, a figura se cumpriu, o que essa figura, os fatos que essas figuras representavam ou apontavam, se cumpriram, aconteceram já, e exatamente nos dias em que essas festas eram comemoradas, né? O que nos mostra, né, como os planos de Deus são perfeitos, como Deus planejou e executou e tem executado seus planos de maneira absolutamente perfeita e incomparável. Porém, depois da festa das semanas, que era a 4ª festa, a última festa da primavera, transcorreu-se um longo período, né? Nós temos todo o verão transcorrido sem que nada acontecesse, não havia nada nos planos proféticos de Deus para o seu povo, e no outono Deus volta então o povo de Israel volta então a comemorar uma festa, né? Nós temos um versículo em Jeremias, no capítulo 8, verso 20, que é uma exclamação, né, por assim dizer, uma exclamação com certa apreensão, com certo desespero, né, por parte do profeta, que é um versículo até bastante conhecido, né, que diz o seguinte: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Então o plano de Deus ele não se encerrava ali na festa das semanas. Porém, havia passado todo o verão, nenhuma nova festa havia sido celebrada ou instituída para ser celebrada nesse período. O povo de Israel voltaria a celebrar uma festa apenas no outono. Isso profeticamente aponta para um período, né, em que Deus não está tratando com Israel. Deus tem deixado Israel de lado, está tratando com a igreja, a sua noiva, né, a sua noiva que está aqui na terra, está peregrinando aqui à espera do noivo que virá buscá-la, e nesse período Deus não tem então falado com Israel. Então esse é um período em que Israel está sem nenhuma comunicação, nenhum fato que demonstre, né, que Deus esteja tratando com eles nesse momento. Nós temos então, quando chega o outono, um novo ciclo de festas.
esse ciclo inicia-se com a festa das trombetas. A festa das trombetas, ela deveria ser comemorada no primeiro dia do sétimo mês. Se chama Etanim ou Tisri para os judeus, né, dentro desse calendário judaico de festas. Essa primeira festa, ela tem então esse primeiro dia da semana, do sétimo mês, o povo tinha, né, que se dedicar a essa comemoração. Era uma festa um pouco diferente, né? Ela não havia muitas orientações a respeito, o povo precisava apenas ficar atento ao sonido das trombetas, algumas prescrições ali em Levítico 23, mas não tem muitas informações a respeito, inclusive a respeito do significado dessa festa. E alguns sacrifícios específicos também deveriam ser oferecidos nesse dia. Nós temos uma aplicação, se nós formos analisar o sentido dessa festa para Israel, a aplicação direta dela para Israel, nós vamos concluir que esse sonido de trombetas, né, ele tem por objetivo conclamar a congregação de Israel, congregar o povo, né? Isso nós encontramos em Números, capítulo 10, ali no início do capítulo, Deus dá orientações, determinações, melhor dizendo, a respeito das trombetas, né? O povo, Moisés deveria mandar confeccionar 2 trombetas, e Deus ali explica que essas trombetas deveriam ser usadas em situações específicas, e uma delas é a convocação do povo, né? Quando Deus quisesse que o povo se reunisse à porta da tenda da congregação, ele então mandaria que essa trombeta fosse tocada, e com um toque específico, e o povo então saberia que era para se congregar ali. Profeticamente, temos uma aplicação interessante para essa festa. Eu acabei de dizer agora há pouco que Deus não tem falado com Israel, né? Deus tem tratado não tem tratado com Israel desde um longo período, desde que profeticamente era o significado da festa das semanas, mas que se cumpriu de fato ali em Atos capítulo 2, quando Deus instituiu ali, através do envio do Espírito Santo, a igreja. Quando a igreja teve o seu início ali em Atos 2, começou um longo período em que Deus não tem tratado com Israel, não tem falado com Israel. Isso, obviamente, vai ter um ponto final, esse período. Deus vai voltar a falar com Israel, de maneira maravilhosa, inclusive. Porém, nesse momento, nós estamos ainda dentro desse longo período em que Deus não tem tratado com o seu povo terrestre, né, com o seu povo aqui na Terra. Porém, a festa das trombetas, ela é como profeticamente, né, a aplicação profética dela, é como uma convocação. Deus está chamando Israel, Deus está convocando o povo de Israel para se ajuntar, para que ele possa, então, voltar a tratar com o seu povo, né? É um recomeço nas relações entre Deus e o seu povo Israel. Nós podemos até considerar que essa festa ela já está se cumprindo, né? Ou o seu cumprimento já tem se iniciado, porque não é Deus falando com Israel, Deus se relacionando diretamente com Israel, e sim Deus convocando Israel para se reunir, para que ele possa então tratar com o seu povo. E nós temos observado desde o final da primeira metade, início da segunda metade do século passado, como Deus tem de modo maravilhoso já trazido os judeus de volta para a Terra Prometida, que é o local que ele prometeu dar a eles, e ali onde ele vai voltar a tratar com o povo. E nós temos então a sexta festa desse calendário, que é o dia da expiação, que é o nosso tema principal. Nós encontramos, como já dissemos, né, as prescrições principais a respeito do dia da expiação, a respeito dessa festa no capítulo 16 de Levítico, mas encontramos também
o dia da expiação inserido dentro desse capítulo que trata das festas, especificamente do capítulo 20, do versículo 26 ao 32. O texto, nós não vamos ler ele todo, apesar de ser um texto relativamente pequeno, mas convidamos, né, a todos que estão nos assistindo para que façam a leitura desse texto em suas casas e em conexão, né, com o capítulo 16 de Levítico. E também o capítulo 29 de Números, nós temos do versículo 7 a 11, algumas informações também que nós ainda vamos tratar delas no final. O dia da expiação ele deveria ser comemorado no 10º dia do 7º mês. Nós vimos que a festa das trombetas era no primeiro dia do 7º mês, o dia da expiação no 10º dia do 7º mês, também no outono. Para o povo de Israel naquela época, era o dia da expiação pelo pecado do povo. Era o dia em que seria concedido o perdão, ou se tentaria, né, obter o perdão dos pecados do povo. E por que tentaria? Porque nós vamos ver, como já vimos, né, os irmãos já têm falado sobre esse assunto, mas nós vamos ver que o que era feito no dia da expiação era um ritual de sacrifício, né, que envolvia o sacrifício de animais, mas que era feito é uma figura, e toda a figura ela é imperfeita. A figura ela não tem a excelência daquele para o qual ela aponta, né? Então nós vamos ver que existe uma diferença infinita entre o que a figura buscava, o que a figura fazia ou poderia fazer, e aquilo que o Senhor Jesus de fato realizou. Então, relembrando alguns pontos que já foram vistos, né, desde ontem, esse era o único dia do ano em que o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos, né, a casa de Deus, seja ela o templo ou o tabernáculo, era dividida, né, em alguns compartimentos. Havia um pátio onde ficava o altar e onde eram oferecidos os animais ali, os diversos sacrifícios, inclusive que não envolvia diretamente animais, como uma oferta de manjares. Havia então um compartimento fechado, digamos assim, né, que era o santo, o lugar santo, e havia um compartimento que ficava depois do lugar santo, protegido por um véu, e era o Santo dos Santos esse lugar. Era um lugar onde repousava a Arca da Aliança, o lugar onde Deus podia habitar no meio do seu povo. A Arca, uma figura da presença de Deus no meio do seu povo. E nesse lugar Santo dos Santos, o lugar santíssimo, né? Também costumamos chamar dessa forma, o sumo sacerdote poderia e deveria entrar uma vez por ano. Porém, ele só poderia entrar desde que ele cumprisse todos os requisitos prescritos no capítulo 16 de Levítico, né? que são exatamente as prescrições do dia da expiação. Então, se o sumo sacerdote não cumprisse rigorosamente tudo aquilo que Deus havia ordenado ali, ele não sairia vivo de lá. Ele seria morto dentro do Santo dos Santos, ele não conseguiria sair vivo de lá e, consequentemente, ele não teria conseguido cumprir com o principal objetivo dele naquele dia, que era obter o perdão dos pecados do povo.
Dentre todos os requisitos, né, nós temos aqui alguns pontos que chamam a atenção. Vários desses pontos já foram falados pelos irmãos desde ontem, né? Então não é nosso objetivo repetir ou insistir nas explicações específicas. Apenas vamos trazer as informações que são importantes para entender o significado profético do dia da expiação. Então, o sumo sacerdote deveria trazer um novilho, que era a oferta pela expiação dele mesmo, do próprio pecado e de sua casa. Ele deveria tomar da congregação dos filhos de Israel 2 bodes para oferta pelo pecado. Então, a oferta pelo pecado dele e de sua casa era o novilho, que ele mesmo trazia. Agora, para fazer a expiação pelos pecados do povo, o povo precisaria entregar a ele 2 bodes. Ele deveria primeiro colocar esses 2 bodes perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E, em seguida, deveria lançar sortear, fazer um sorteio entre esses 2 bodes, para distinguir qual deles seria para o Senhor e qual deles seria o bode emissário, o bode que seria enviado vivo para o deserto. Aqui nós podemos já extrair várias lições, obviamente, né? E uma das coisas que temos aqui que é muito interessante é o fato de que quem escolhia o bode para o Senhor era o próprio Senhor. Esse bode era sorteado, não estava no controle do sumo sacerdote definir qual bode iria para o Senhor e qual seria para levar os pecados do povo, né? O Senhor, o próprio Deus, é quem definia isso. O bode para o Senhor deveria ser oferecido, então, por oferta pelo pecado do povo. O bode emissário seria apresentado vivo perante o Senhor e é enviado ao deserto. Isso, pormenorizando, né, os detalhes, nós vemos que o sumo sacerdote, então, ele colocava a mão sobre a cabeça do bode e confessava os pecados do povo ali sobre a cabeça do bode e enviava, então, esse bode para o deserto para que os pecados fossem levados, né, para longe e não mais voltassem para a presença de Deus e o povo também, né, ele não retornaria mais com os pecados do povo para o meio do povo, para o meio do arraial. Arão deveria entrar, né, o sumo sacerdote Arão deveria entrar então no Santo dos Santos com o sangue do novilho, depois deveria entrar com o sangue do bode e, como já dissemos, né, ele deveria pôr todos os pecados do povo sobre a cabeça do bode emissário e enviá-lo ao deserto, o bode que ficasse vivo. E por fim, né, o novilho e o bode, cujo sangue, ou seja, o novilho e o bode que foram mortos como ofertas pelo pecado, deveriam então ser queimados fora do arraial. Veja que, nesse caso, não poderiam ser queimados sobre o altar, como os holocaustos, por exemplo, eram queimados, né? O bode e o novilho deveriam ser levados para fora do arraial, e isso tem um significado muito grande, muito forte, né? Uma figura muito interessante de como o Senhor Jesus foi levado para fora das portas para receber o juízo de Deus, né? Aqui nós explicamos rapidamente algumas dessas figuras. O sacrifício do bode expiatório é uma figura do sacrifício do Senhor Jesus, cujo sangue foi apresentado a Deus e aceito, cobrindo os pecados de toda a humanidade. Isso foi amplamente explicado nas palestras anteriores, né? Também vimos, né, que esse efeito expiatório, né, da obra do Senhor Jesus, ele se estende a todos, né? A expiação, né, ela vem para resolver o problema do pecado. Ela vem para fazer com que não haja mais
impedimento para chegar à presença de Deus. Como já vimos, né, em outras palestras anteriores, com o pecado lá de Adão e Eva, né, o primeiro pecado, o homem ficou impedido de entrar na presença de Deus, de estar na presença de Deus. Deus não suporta em sua santidade ter o pecado sob seus olhos. E o Senhor Jesus, ao morrer na cruz, ao derramar ali o seu sangue, ele cobre os pecados, ele cobre o pecado, ele cobre os pecados de todos e permite então que qualquer pessoa possa chegar na presença de Deus, desde que e aí esse é um outro aspecto da obra do Senhor Jesus, venha a crer no Senhor Jesus, se arrepender de seus pecados, confessar os seus pecados e recebê-lo como Salvador. Nós sabemos, né, que quando o Senhor Jesus morreu, quando ele expirou na cruz, imediatamente o véu que separava, que estava lá no templo, né, que separava o lugar santo dos santos, se rasgou. Ninguém foi lá rasgar, o véu se rasgou sozinho. Isso é uma demonstração clara que Deus estava dando de que o caminho estava aberto, né? Ali já se sabia que o sacrifício havia sido aceito. Ou seja, no mesmo momento em que o Senhor Jesus expirou, né, Deus recebeu o seu sangue como um sangue perfeito, o sangue do Cordeiro sem mancha, e o sacrifício dele então pode ser aceito, e o caminho para a presença de Deus foi aberto, o Santo dos Santos passou a ser acessível mediante, né, em função desse sacrifício perfeito que o Senhor Jesus realizou, do sangue perfeito que ele derramou ali na cruz do Calvário. O bode emissário é uma figura do Senhor Jesus também, nesse contexto, né, da obra que ele realizou, porém, tratando de um outro aspecto, né, tratando do aspecto da substituição que se dá, né, com ele ocupando o lugar daqueles que creem nele, levando os pecados dessas pessoas que aceitam a ele como Salvador. Não bastaria apenas que os pecados de todos fossem cobertos e pudessem então entrar à presença de Deus. Seria necessário agora que os pecados de cada um fossem levados para que nós possamos ser vistos diante de Deus sem pecado e, de fato, né, isso tem ocorrido ou ocorreu de maneira definitiva já para aqueles que têm recebido o Senhor Jesus como seu Salvador. Nós temos em Mateus, no capítulo 20, versículo 28, que diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Nós temos aqui uma divisão importante, né? Todos se beneficiam da expiação, todos se beneficiam quando o sangue do Senhor Jesus entra no Santo dos Santos, o Senhor Jesus entra no Santo dos Santos, apresentando o seu sacrifício, né? Nós vimos que isso se dá no momento em que ele morre ali na cruz, todos se beneficiam disso. Porém, somente aqueles que creem nele como Salvador, somente aqueles que confessam seus pecados, aqueles que pedem perdão pelos seus pecados e aceitam a ele como Salvador, têm os seus pecados levados para longe. E o Senhor Jesus, ele, de fato, na cruz do Calvário, levou os pecados daqueles que creram nele, daqueles que aceitaram ele como Salvador. Interessante que isso se deu tudo no mesmo momento, ali na cruz, né? A obra do Senhor Jesus foi realizada ali
não precisou nenhum complemento depois, nenhuma repetição, nada. Tudo que precisava ser feito foi feito ali na cruz. Porém, nós estamos dizendo que somente aqueles que creem nele como Salvador têm seus pecados levados por ele, né? O bode emissário, aquele para quem o bode emissário aponta como figura, né? E aí poderia surgir a pergunta, mas então, se alguém se converte hoje, se alguém crê no Senhor Jesus hoje como Salvador, o Senhor Jesus leva hoje os pecados dessa pessoa? Não, ele já levou lá na cruz, né? Deus sabia na sua soberana, no seu poder soberano, no seu poder absoluto, ele já sabia quem se salvaria, ele sabia quem receberia os benefícios dessa obra maravilhosa do Senhor Jesus. Ele não determinou quem seriam essas pessoas, mas ele já sabia. E o Senhor Jesus ali na cruz, ele já levou os pecados dessas pessoas. Significa dizer que no dia que eu me converti, no dia que eu aceitei o Senhor Jesus como Salvador da minha vida, eu fiquei livre dos meus pecados, eu fiquei em total condição de chegar à presença de Deus, porém, por algo que o Senhor Jesus já tinha feito quando ele morreu ali na cruz. Ali, ele levou os meus pecados sobre ele. Isso é maravilhoso, isso nos faz refletir sobre o amor do Senhor Jesus por cada um de nós e tudo que ele fez e tem nos oferecido hoje, né, para aqueles que ainda não têm crido nele como seu Salvador. O novilho e o bode, então, sendo levados para fora do arraial para serem queimados, são uma figura do Senhor Jesus recebendo o juízo de Deus fora das portas de Jerusalém. O Senhor Jesus, ele teve o seu sangue apresentado no santuário e, ao mesmo tempo, como em figura também, né, nós temos isso no bode e no novilho, que forneciam ali o sangue para aquela cerimônia. Todo o restante desses animais, tirando esse sangue, né, que havia sido levado para o Santo dos Santos, todo o restante desses animais tinham que ser levados para fora do arraial de Israel. Tinham que ser queimados fora. E assim foi também com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele foi morto, ele recebeu o juízo de Deus, o fogo, né, que é uma figura do juízo, que recaiu sobre o Senhor Jesus ali na cruz, foi fora das portas. O Senhor Jesus não morreu dentro de Jerusalém, ele morreu fora, ele foi levado para fora. Os judeus não o quiseram dentro de Jerusalém. E isso nos mostra como é maravilhoso, né, o que Deus tem preparado, os planos de Deus. Lá atrás já Deus mostrava que seria assim. Podemos visualizar um pouco essa cena, né, com o tabernáculo ali no centro do arraial, o povo do lado de fora assistindo e esperando que Arão saísse do lado de dentro, depois de concluir todas aquelas etapas. E os dois animais, o novilho e o bode, que serviram como oferta pelo pecado, sendo levados para serem queimados fora do arraial. Então nós temos o novilho e os dois bodes como figuras do Senhor Jesus, cada uma no seu aspecto. O sumo sacerdote também, uma figura do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 13, verso 1, né, diz que nos conclama, né, a considerar o Senhor Jesus Cristo como apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. A família sacerdotal, né, ou a casa sacerdotal, ela é uma figura da igreja,
nós vemos que quando Arão ia iniciar, né, aquele ritual do dia da expiação, ele tinha que primeiro tomar, uma primeira medida, ele tinha que tomar uma das primeiras medidas, né, ele tinha que tomar um novilho e oferecer como oferta pelo pecado por ele e por sua casa, né? E aí nós sabemos que a figura, nesse caso, que era o sumo sacerdote, precisava realmente oferecer uma oferta pelo pecado, porque Arão tinha pecados. Arão era um ser humano como nós, como outro qualquer, e ele tinha o pecado, ele tinha atos pecaminosos que precisavam ser resolvidos, precisavam ser cobertos também. Porém, o Senhor Jesus, que é aquele para quem a figura aponta, não tem pecado, não teve pecado. Ele andou nesse mundo de modo perfeito e não teve pecado. O próprio Deus, em mais de uma ocasião, fez saber, né, disse lá dos céus que ele era o Filho amado em quem ele tinha prazer. Deus tinha prazer no Senhor Jesus, tem prazer no Senhor Jesus, e isso é algo que não tem nenhuma contestação. Mas nesse caso, o Senhor Jesus, nesse caso então, o Senhor Jesus não precisaria de uma oferta pelo seu próprio pecado, mas nós somos a sua família, nós, a igreja, aqueles que têm aceitado o Senhor Jesus agora na época da graça como Salvador, estão associados a Ele, nós somos a família dele, nós somos a casa sacerdotal, né? E não só porque nós pertencemos a Ele, porque nós nos conectamos com Ele pela fé, mas porque a própria palavra de Deus ela diz isso em vários versículos, né? Nós temos 1 Pedro 2, versículo 5, isso colocado de maneira muito clara, né? Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, em figura, o Senhor Jesus, Arão, sendo sumo sacerdote, era uma figura que apontava para o Senhor Jesus, e os sacerdotes, que eram a família de Arão, os filhos, enfim, pessoas da família de Arão, eram os sacerdotes, né? O Senhor Jesus, portanto, é o sumo sacerdote, e nós, a sua igreja, a noiva do Cordeiro, somos os sacerdotes, a família sacerdotal, a casa sacerdotal. E isso explica, né, o porquê daquele novilho, o porquê daquela oferta pelo pecado. Não pelo Senhor Jesus, ele não precisava, mas por nossa causa. E o povo que estava do lado de fora da tenda, como falamos agora há pouco, era Israel. Naquela época, né? E hoje também, profeticamente, a figura para Israel. Uma breve comparação entre o sacrifício que era feito no dia da expiação, a oferta pelo pecado, e o sacrifício do Senhor Jesus, a oferta que o Senhor Jesus fez ali na cruz. O sacrifício do dia da expiação, ele era imperfeito e por isso tinha que ser repetido anualmente, né? E é interessante meditarmos um pouco nessas coisas, né? Porque não era simplesmente algo como, fiz, agora ano que vem faço de novo, né? Aqueles que eram tementes a Deus, aqueles israelitas que tinham temor de Deus, eu creio que o povo de um modo geral, mas principalmente para aqueles que tinham, né, o temor e, enfim, davam importância para aquilo que Deus dispunha em sua palavra, eles saíam dessa festa, desse dia, né, quando eles viam Arão saindo ali do santuário, eles sabiam então que o sacrifício tinha sido aceito, porque Arão não morreu lá dentro, ele saiu, então significa que Deus havia aceitado o sacrifício. Isso certamente trazia um alívio muito grande para eles, né?
E os nossos pecados foram perdoados. Deus aceitou a oferta pelos nossos pecados. Porém, ali começava-se um novo ciclo, né? Imediatamente após aquele momento, o povo, as pessoas já cometiam outros pecados, né? Porque nenhum de nós pode dizer que não comete pecados, né? A própria palavra de Deus diz isso. Então o povo começava a cometer novos pecados e já tinha que se preocupar com isso, sabendo que no ano seguinte o sacrifício seria repetido, ou, né, buscaria-se repetir, né, desde que desse tudo certo, Deus aceitasse. E a tensão ela sempre existia, né? Existia sempre um temor de que algo desse errado e o sacrifício não fosse aceito. Com o Senhor Jesus não é assim, né? A sua perfeição, a perfeição com que ele realizou a sua obra, faz com que ela seja definitiva, né? Não há necessidade de repetir, de voltar a praticar uma oferta pelo pecado, porque o que o Senhor Jesus fez é definitivo. No Antigo Testamento, o ofertante permanece com consciência de pecado, né? Terminava ali, ele voltava a pecar e voltava a ter sua consciência pesada novamente. Mas o sacrifício do Senhor Jesus, ele purifica da má consciência. Ele nos livra da consciência de pecado. Nós podemos viver tranquilos, sabendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O sacrifício no Antigo Testamento não poderia remover pecados. Já o sacrifício do Senhor Jesus cobre e remove os pecados para sempre. Lá nós vamos ver que o próprio Deus, quando fala da nova aliança que firmará com seu povo, ele diz que dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, isso se dá também de modo definitivo. E o sacrifício lá no Antigo Testamento, ele não podia abrir o acesso a Deus. O Santo dos Santos continuava fechado. Depois que um sacerdote saísse dali, continuava sem que ninguém pudesse entrar, né? O véu estava ali impedindo a entrada de qualquer pessoa, inclusive do próprio sumo sacerdote. Porém, quando o Senhor Jesus morreu na cruz, como já vimos, o acesso foi liberado, o véu se rasgou, né? E a própria palavra de Deus lá na carta aos Hebreus diz isso, que o acesso ele foi liberado. Porém, mesmo diante de tamanha perfeição, de tamanha grandiosidade, de tamanha de obra tão maravilhosa que o Senhor Jesus realizou, Israel não reconhece ao Senhor Jesus como seu Messias. Israel não reconhece que o Senhor Jesus foi o Cristo, aquele enviado de Deus para resolver o problema do pecado, resolver o problema dos pecados do próprio povo de Israel. Israel poderia estar usufruindo desses benefícios da obra perfeita, mas eles rejeitaram o Senhor Jesus. O Senhor Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Israel o rejeitou. Israel quis que ele fosse morto fora das portas. Eu até coloquei aqui no slide, né, que Israel ainda está apegado aos sacrifícios da antiga aliança, né? Claro que existem muitos judeus que não têm nem preocupação religiosa, talvez sejam ateus, muitos deles, ou não têm não vê nenhuma importância naquilo que a Bíblia ensina, mesmo naquilo que o Velho Testamento ensina. Mas o fato é que o povo, como uma entidade, né, digamos assim, mas também pessoas, muitos judeus que têm uma consciência religiosa, que têm apego ao Antigo Testamento, né, que esperam pela vinda do Messias, têm uma preocupação muito grande pelo fato de que o dia da expiação ele não pode mais ser comemorado como ele foi no passado, né? E isso se dá por uma razão muito simples, né? O templo não está mais lá. O local onde o sumo sacerdote teria que entrar não está mais lá.
né? O local existe, ele está lá, mas hoje ele é até ocupado por um outro grupo religioso. O monte do templo, né, é ocupado por um outro grupo religioso. Mas o fato é que o templo não está lá, o Santo dos Santos não pode ser acessado pelo sumo sacerdote e, portanto, os sacrifícios ou a oferta pelo pecado do dia da expiação não pode ser oferecida. E isso significa, então, que mesmo se considerarmos, né, o dia da expiação como ele está no Antigo Testamento, não há expiação pelos pecados de Israel desde o ano 70 depois de Cristo, né, considerando a forma como era feita no Antigo Testamento. Mas nós sabemos que a expiação pelos pecados de Israel foi definitivamente resolvida, realizada pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então, para nós hoje, de fato, nós sabemos que não há nenhum sentido em ser feito, né, aquele ritual anual para Israel, mas os judeus não entendem isso, então eles vivem em grande temor, em grande aflição por isso. Enquanto a família sacerdotal, a igreja, né, o povo celestial, encontra-se no Santo dos Santos, nos lugares celestiais, com o sumo sacerdote, Jesus, que é o Senhor Jesus, né? Israel encontra-se aguardando a saída do sumo sacerdote do santuário para anunciar a expiação dos seus pecados. Então, nós temos aqui uma diferença que está relacionada à posição que nós ocupamos, né? Nós que temos aceitado o Senhor Jesus como Salvador, agora no tempo da graça, nós estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. O apóstolo Paulo fala disso na carta aos Efésios. E em figura, né, e exatamente isso que a figura mostrava, nós estamos no Santo dos Santos. O caminho foi aberto e nós entramos, nós estamos lá com Ele, nós estamos na presença de Deus. Exatamente isso. Nós estamos na presença de Deus graças a esse sangue maravilhoso derramado ali na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus. Então, nele, nós podemos estar lá e nós estamos de fato. Porém, Israel continua do lado de fora da tenda da congregação, esperando a saída do sumo sacerdote, né? O Senhor Jesus, ele, quando ressuscitou, teve algumas ocasiões em que ele apareceu para seus discípulos ou grupos de discípulos, enfim. E numa delas, ele apareceu para os seus discípulos e Tomé não estava no meio. E alguém depois disse para ele, Tomé, o Senhor Jesus apareceu para nós, ele ressuscitou, ele apareceu para nós. E Tomé disse, não creio nisso, né? Eu só creio se eu ver, né? Depois o Senhor Jesus aparece novamente aos seus discípulos, dessa vez ele estava presente, e o Senhor Jesus então chama ele e diz, coloca a mão aqui, nas minhas marcas, e você vai ver que eu de fato ressuscitei. E aí Tomé, então, de fato ele crê que o Senhor Jesus estava ali, ele havia ressuscitado. Essa é uma figura também, né, de como Israel tem se comportado, né? Naquela ocasião o Senhor Jesus pôde dizer, né, porque me viste e creste, bem-aventurado os que não viram e creram, né? Nesse caso, nós, ao longo dos séculos, na igreja, a maior parte, né, pelo menos, porque lá na igreja primitiva, alguns viram de fato o Senhor Jesus ressuscitado. Mas a grande maioria dos que formam a igreja não viram o Senhor Jesus, somente pela fé. Mas creram que ele de fato entrou no Santo dos Santos e tem entrado então com ele pela fé. Mas Israel só crerá quando ver. Quero pedir desculpa, nós já passamos aqui do tempo, né, mas peço mais alguns minutos apenas para concluirmos e já estamos caminhando aqui para o final. Portanto, a nossa posição é superior, né? Ninguém chegará tão perto de Deus, né, como a igreja, né? Nós viveremos eternamente na presença dele. Podemos
tirar aqui um exemplo rapidamente, né? Uma pessoa que é um empresário, que tem uma empresa, ele vai todos os dias para sua empresa, cuidar dos seus negócios, ali ele tem seus funcionários, né? E os seus funcionários veem ele ali todos os dias, trabalham com ele, conhecem ele, tem um nível de intimidade com ele, né? Porém, quando ele termina ali o seu trabalho, ele volta para sua casa e aí ele vai conviver com a sua família dentro do seu lar. E essas pessoas, né, a família dele que está ali com ele dentro de casa, é que de fato conhece todos os pormenores, né, da vida dele, todas as seus costumes, seus hábitos. Então, o nível de intimidade da sua família é muito maior do que daqueles que convivem com ele no seu trabalho ou nas outras atividades. E a igreja é assim em relação ao Senhor Jesus. A igreja convive, né, já com o Senhor Jesus no Santo dos Santos, nos lugares celestiais, e por isso nós já temos uma compreensão melhor e maior do que o Senhor Jesus fez por nós, mas ainda teremos mais, né? Viveremos com Ele na casa do Pai, habitaremos com Ele eternamente na casa do Pai, enquanto Israel conviverá com o Senhor aqui durante o reino dele aqui na Terra, durante o milênio, mas num nível de intimidade, né, de relacionamento menor. A diferença entre a posição da igreja de Israel, então, fica clara na comparação entre o tamanho das duas ofertas. Se nós temos uma posição mais próxima em relação ao Senhor, a oferta pelo pecado, né, oferecida em nosso favor, ela tem um tamanho maior, que é a comparação ali entre o novilho e o bode. Bom, os pecados de Israel, assim como os de todo mundo, já foram expiados no ato da morte de Cristo ali na cruz, né? Isso nós já vimos, a expiação ela é para todos, né? Todos os pecados são cobertos quando o Senhor Jesus derrama o seu sangue ali na cruz e apresenta, né, o seu sacrifício perfeito a Deus. No entanto, nós já vimos também que o Senhor Jesus levou sobre a cruz somente os pecados dos que viriam a crer, né? Ele não leva os pecados de todos, apenas dos que viriam a crer nele como Salvador, né? E para esses, no momento em que eles creem, lhes é atribuído o perdão dos pecados, né, verdadeiramente. Nós sabemos pelas Escrituras que Israel será salvo, né? Em toda a Escritura nós temos profecias, promessas a respeito disso, né? Deus jamais deixará de cumprir aquilo que ele prometeu ao seu povo. Portanto, nós sabemos que, então, os pecados de Israel também foram levados pelo Senhor Jesus, né? A figura do bode emissário se cumpriu ali na cruz também, no caso de Israel. Porém, o Senhor Jesus, ele ao cumprir, né, a figura do bode emissário, ele também era o sumo sacerdote ali, que confessava os pecados do povo de Israel sobre o bode, né? Ele cumpre dos dois lados, como sumo sacerdote e como o próprio bode. Porém, os efeitos dessa obra tão grandiosa só serão atribuídos a Israel quando eles crerem, né? Isso acontecerá de fato, né? Não há dúvidas disso. Em Jeremias capítulo 31, verso 34, nós temos isso de maneira clara, né? E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhecerei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então, quando Israel se arrepender e receber o Senhor Jesus, crer no Senhor Jesus, seus pecados, os efeitos da obra maravilhosa do Senhor Jesus em todos os seus aspectos se aplicarão também a Israel.
Portanto, o dia da expiação ele começou com a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário e tem seu cumprimento total ali para nós, para a igreja, para aqueles que têm recebido ele pela fé. Porém, para Israel, ele se estende ainda pelos séculos. Ele ainda não teve o seu cumprimento total. Por quê? Porque falta essa última parte, que é a saída do sumo sacerdote do santuário. O Senhor Jesus ele já entrou, ele já fez a obra, não há mais nada que precisa ser feito, porém Israel não crê nisso. A igreja, nós que formamos a igreja, que fazemos parte da igreja, cremos nisso e adentramos. Fomos até ele, no Santo dos Santos. Estamos lá com ele. Porém, Israel continua do lado de fora, esperando o sumo sacerdote sair para eles terem certeza de que os seus pecados foram perdoados. E isso acontecerá, então, o Senhor Jesus sairá do santuário. Hebreus 9:24 diz: porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. O santuário, então, é uma figura do céu. O Senhor Jesus, ele entrou no céu, ele está lá, aguardando o momento em que ele virá estabelecer seu reino aqui na terra. E nesse momento, quando ele sair do céu, quando ele voltar à terra, Israel o verá. E ali será um misto de alívio, por um lado, porque o seu Messias, o seu Salvador chegou, porém eles vão perceber que o Messias, o Salvador, é aquele que eles tinham rejeitado. Nós temos esse encontro de Israel com o Senhor Jesus, relatado no capítulo 12 de Zacarias, versículo 10, diz assim: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim a quem traspassaram, e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Israel contemplará o Senhor Jesus descendo sobre o Monte das Oliveiras, esse relato também em Zacarias, capítulo 14, versículo 4. O Senhor Jesus descerá sobre o Monte das Oliveiras, que foi de onde ele partiu para o céu, ele voltará no mesmo lugar, Israel então o verá. Israel verá as marcas da crucificação, verá aquele a quem eles transpassaram, e chorarão, prantearão. Eles vão lamentar o fato de terem crucificado o seu próprio Messias, o Filho de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Esse será o encontro de Israel com o seu rei, um misto de tristeza, primeiro pelo que fizeram, por terem que reconhecer aquilo que fizeram, por terem rejeitado e matado o Senhor Jesus, e por outro lado o alívio pela sua salvação. Na ocasião, após ter atendido ao sonido das trombetas, como nós vimos na festa das trombetas, Israel estará novamente congregado, aguardando aflito para a salvação outrora rejeitada. Nós vimos que o dia da expiação, uma das características desse dia é que o povo deveria afligir a sua alma. O povo deveria estar triste nesse dia, aflito, preocupado, tenso. E esse será o sentimento de Israel. Durante a tribulação, Israel sofrerá grande perseguição, e essa perseguição só vem para acentuar ainda mais essa aflição que o povo já tem por não ter o perdão de seus pecados, não poder fazer a expiação de seus pecados. E isso
será então um sentimento que Israel terá naquele momento, e esse sentimento, né, levará também Israel ao arrependimento, né? Israel que tem sido ou foi, né, tão altivo desde sempre, né, já murmurando contra Moisés e Arão no deserto, depois rejeitando profetas, descumprindo a palavra de Deus, cometendo vários pecados contra Deus e por fim matando o seu próprio filho, o Filho de Deus. Israel se arrependerá e receberá o Senhor Jesus, aquele que será o cumprimento da última etapa, por assim dizer, do dia da expiação para Israel, né? Enfim, quando isso acontecer, quando esse grande dia chegar, Israel receberá o seu rei e ele, o Senhor Jesus, firmará então aliança com Israel, como lemos, né, em Jeremias capítulo 31. Ele havia firmado uma aliança no Sinai, Deus havia firmado uma aliança no Sinai com Israel, porém Israel quebrou essa aliança. E Deus então teve que providenciar uma nova aliança, um novo contrato com o seu povo. Porém agora não baseado mais em sangue de animais, não provisório, mas definitivo, baseado no sangue do próprio Senhor Jesus e uma aliança inquebrável, uma aliança que o povo não consegue, que não depende do povo em nenhum aspecto, mas que depende exclusivamente do Senhor Jesus. Lendo o texto de Jeremias 31, 33 e 34 novamente, temos o seguinte: mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Que dia glorioso para Israel. Nós que aceitamos o Senhor Jesus pela fé, que já estamos com Ele no Santo dos Santos, temos sido beneficiados por essa aliança, por esse sangue derramado ali na cruz do Calvário, mas Israel ainda aprenderá e usufruirá desses, ainda virá a conhecer o seu Messias quando então será firmada uma aliança. Para finalizar, irmãos, a nova aliança, né? A aliança definitiva, a aliança e não uma aliança. Para finalizar, irmãos, apenas rapidamente passando pelo capítulo 29 de Números, versículos 7 a 11, também trata de um aspecto desse dia da expiação. Ali em Números 29, do 7 ao 11, do versículo 7 ao 11, nós temos algumas ofertas, alguns sacrifícios que precisariam ser feitos nesse dia. Nós não temos esses detalhes em Levítico 16 e nem em Levítico 23. E quando nós olhamos ali para esses versículos, nós também vemos alguns aspectos proféticos ali. Ou um aspecto profético que vale a pena explorar. Ali nós, em resumo, o que esse texto traz é que além da oferta pelo pecado, que é essa que nós já vimos, né, do novilho e dos 2 bodes, e do holocausto contínuo e da sua respectiva oferta de manjares, né, o holocausto contínuo é um holocausto que o povo tinha que oferecer todos os dias, e todo o holocausto ele era seguido de uma oferta de manjares. Então, trocando em miúdos, né, tirando essas ofertas que normalmente o povo já ofereceria mesmo, né, que era o holocausto contínuo, que era uma coisa que tinha que ser feita diariamente, e as ofertas pelo pecado do dia da expiação, o povo deveria oferecer também, nesse dia,
um holocausto, né, que consistia de um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. Perfeito. Então o povo teria que oferecer esses animais também em holocausto. Esse holocausto ele também deveria ser oferecido com uma respectiva oferta de manjares e um bode como oferta pelo pecado. Então nós temos aqui um holocausto adicional e uma oferta pelo pecado adicional. O que isso nos ensina, né? Profeticamente, nós podemos ver que aqueles sacrifícios do dia da expiação e do holocausto contínuo, eles eram um padrão normal, um testemunho geral, né, que era prefigurado nessa rotina diária de sacrifícios, né, do povo. O povo ele deveria cumprir já isso normalmente. Nesse dia, então, que era o dia da expiação, deveria ser prestado também um testemunho adicional, um testemunho especial. E não bastava somente aquele testemunho geral que todos já faziam normalmente, né? Seria necessário prestar um testemunho especial. E esse testemunho especial nós podemos hoje, entendendo a figura e sabendo que ela se relaciona com a restauração de Israel, podemos saber que esse testemunho especial ele tem a ver com isso, né? Da mesma forma como Deus há de restaurar Israel, voltará a tratar com o seu povo, né? Era importante que já a figura tivesse algo que dissesse respeito a isso. E esse testemunho geral, ele era composto principalmente por holocausto, né? Eram um novilho, um carneiro e 7 cordeiros, né? Como holocaustos e oferta de manjares, que são ofertas que remetem à excelência do Senhor Jesus, são ofertas de adoração, ofertas que mostram como Deus ele está satisfeito com o Senhor Jesus, acima do que seria necessário até para o perdão dos pecados. E, em menor aspecto, há ali uma oferta pelo pecado, para sempre nos lembrar que, enquanto o homem está envolvido, sempre é necessário uma oferta pelo pecado. E aí, quando nós encerramos então o dia da expiação, nós temos a última festa, que é a festa dos tabernáculos. Não vamos tratar dela aqui, porque o nosso assunto era o dia da expiação, mas apenas para completar o cenário profético, né? É a festa dos tabernáculos, que deveria ser comemorada logo em seguida, né? O dia da expiação era no 10º dia do 7º mês, e a festa dos tabernáculos começava no 15º dia desse 7º mês, também no outono. Ela tinha ali para Israel um sentido de comemorar o final da colheita, celebrar o final da colheita, e também lembrar o povo, tinha um aspecto memorial de lembrar o povo de que Deus havia sustentado o povo no deserto, né, e Deus havia feito o povo habitar em tendas no deserto durante sua peregrinação. Era uma festa de alegria, diferentemente do dia da expiação, que era uma festa de aflição da alma, né? A festa dos tabernáculos era uma festa de alegria. Por quê? O pecado havia sido perdoado, né? Deus havia dado a provisão ao seu povo, e agora o seu povo podia comemorar por 7 dias a festa dos tabernáculos, e ainda teria um 8º dia. Essa festa, então, ela é uma figura do milênio, né? Quando o povo de Israel, enfim, salvo, restaurado, com a nova aliança firmada, tendo o rei vivendo ali no seu meio, né? Israel, para que Deus vivesse no meio do povo, né? Precisava que um sacrifício anual fosse feito, e agora o rei, o próprio Deus, estará no meio do seu povo, vivendo no meio do seu povo durante o reino milenar, baseado num único sacrifício, que foi o sacrifício do próprio Senhor Jesus ali na cruz. Então nós temos aqui
a figura do milênio. Inclusive, a festa dos tabernáculos será literalmente celebrada durante o milênio. Zacarias 14:16 nos diz que acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano a ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Então esses são os caminhos do Senhor para o seu povo, né? Nós nos beneficiamos desse plano de salvação maravilhoso e galgamos uma posição ainda mais elevada, não por nossos méritos, mas pelos méritos exclusivos do Senhor Jesus ali na cruz do Calvário. Mas para Israel também há salvação, é para eles que a nova aliança foi estabelecida, e o Senhor Jesus em breve virá para o seu povo aqui na terra, para ser, enfim, reconhecido por eles, cumprir definitivamente a última etapa, né, do dia da expiação, a saída do sumo sacerdote do santuário, firmar a nova aliança e entrar na alegria do reino milenar com o seu povo. E nós só temos que nos dobrar em adoração diante desse Deus maravilhoso que fez uma obra tão maravilhosa ali na cruz do Calvário, através do Senhor Jesus, e tem nos alcançado com essa salvação tão grande, tão maravilhosa. Obrigado pela atenção, desculpe pela hora, realmente não queria avançar, mas para que o assunto ficasse o melhor explicado possível, creio que foi necessário atravessar alguns minutos. Mas agradeço a atenção de todos e que possamos continuar acompanhando essa conferência com as próximas palestras, com o espírito de humildade, para que o Senhor nos ensine tudo aquilo que Ele tem para nós na sua palavra. Espero que você tenha gostado. Em nome do DLC, eu agradeço por você ter prestigiado essa transmissão. Na verdade, nós estamos só passando a palestra, que ela já foi gravada antecipadamente, mas é uma dica interessante de conhecer mais. Visite o nosso site, aproveite o cupom, ganhe 50% de desconto e frete grátis. Vai lá agora, não deixe para outro momento, porque só vale até domingo esse desconto.